CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Vamos ler o Evangelho e dar continuidade ao estudo do livro Recordações da Mediunidade. Enquanto a Dilane procura ali o Evangelho, a leitura ser lida, eu vou ler aqui o que a gente vai estudar hoje. Nós estamos no complexo obsessão, não é? Pode um espírito tomar temporariamente, eu vou ler ali a pergunta do Livro dos Espíritos. Pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva, isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro que se acha encarnado nesse corpo? Responde os espíritos. O espírito não entra em um corpo como entras numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. É uma questão moral. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. Ficou claro, né? Vamos, Dilane. O prefácio do Evangelho. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem. Espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhante às estrelas resplandecentes. Eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo, em verdade são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam e que, em um hino sagrado, elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Homens, irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade.
Seu Milton dormiu? Adilane, faz a prece, por favor. Você não leu? Jesus, te pedimos, Senhor, te pedimos entendimento do Evangelho, pedimos entendimento ao livro que é lido, pedimos aos guias espirituais dessa casa, ao Sr. Altiva, Dona Lurdinha, que intue o nosso irmão a passar a leitura da obra da nossa grande irmã, da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira. Que Jesus abençoe. Pedimos em nome de Deus, iniciaremos o estudo no livro Recordação da Mediunidade. Que assim seja. Sempre, Senhor, em nome do amor, em nome da direção espiritual do SEAP, em nome do nosso amor, iniciamos então, em nome de Deus e de Jesus, o estudo desta tarde. Que assim seja. Vamos continuar esse estudo tratando sobre a obsessão. Por isso nós lemos aqui, que está no livro, a pergunta 473 do Livro dos Espíritos. E está tudo ligado à mediunidade. Na introdução do livro, eu queria ler o primeiro parágrafo da introdução do livro. Aliás, essa introdução ela é muito boa. Seu Milton, é o senhor que faz a prece, tá? Não sou eu. A introdução do livro. Lê. Muitas cartas temos recebido, principalmente depois que saiu a lume o nosso livro Devassando o Invisível, onde logo relatamos do que conosco há sucedido, referência feita ao nosso âmbito mediúnico. Desejariam os nossos correspondentes que outro noticiário naqueles moldes fosse escrito, que novos relatórios viessem, de algum modo, esclarecer algo obscuro do obscuro campo mediúnico, esquecidos de que o melhor relatório para a instrução do espírita e do médium são os próprios compêndios da doutrina, em cujos textos os médiuns se habilitam para os devidos desempenhos. Então, olha só, o que ela diz aqui? Que ela vai trazer a experiência dela mediúnica, que está sendo riquíssima para todos nós só estamos relembrando. Foi no primeiro dia de aula aqui, que a melhor orientação é a que vem através de Kardec, das obras básicas, principalmente o Livro dos Médiuns. O que nós sempre aconselhamos a todo médium, a todo trabalhador, que além do Livro dos Médiuns, que é o manual do médium, é o livro que deve ser estudado, lido e relido à exaustão, conheçam também as obras da Dona Ivone, principalmente Devassando o Invisível e Recordações da Mediunidade, além do livro No Invisível, do nosso Leon Denis. E depois a gente vai lendo outras experiências aí, tem muitos médiuns escrevendo, mas tem muita coisa também que não é correta. Por isso a gente tem que ter a base doutrinária, que é o Livro dos Médiuns, que são as obras de Kardec. Ela continua: confessamos, entretanto, que não atenderíamos aos reiterados alvitres que nos fizeram os nossos amigos e leitores, se não fora a ordem superior recebida para que o tentássemos, ordem que nos decidiu a dar ao presente volume a publicidade. Olha a honestidade do médium, esse exemplo para todos nós. Ela só veio escrever com a ordem dos guias dela. Muita gente pediu, como ela está dizendo, façam outro livro, fala um pouco mais da sua experiência. Foi muito boa a primeira obra, porque essa daqui
o Recordações da Mediunidade, a continuidade do livro Devassando o Invisível. Mas ela só fez com a ordem dos espíritos guias. Ela não tinha a menor vaidade, e nós vamos ver isso aqui agora. Nós vamos ver isso aqui agora. Isso é muito importante a gente enaltecer, porque a vaidade destrói qualquer trabalho mediúnico. Qualquer médium cai pela vaidade, se deixar a vaidade tomar conta dele. Como médium, olha o que ela diz: jamais agimos por nossa livre iniciativa. Como médium, jamais agimos pela nossa livre iniciativa, senão fortemente acionada pela vontade positiva das energias amigas que nos dirigem. Pois entendemos que o médium por si mesmo nada representa. Entendemos que o médium por si mesmo nada representa. Espera aí, Edilane, o que você quer? Vou ler de novo aqui, senão tira meu raciocínio. Vamos lá, presta atenção você também. Como médium, jamais agimos por nossa livre iniciativa, senão fortemente acionada pela vontade positiva das entidades amigas que nos dirigem, pois entendemos que o médium por si mesmo nada representa e que jamais deverá adotar a pretensão de realizar isto ou aquilo, sem antes observar se realmente é influenciado pelas verdadeiras forças espirituais superiores. Então ele precisa estar agindo pelas forças espirituais superiores. Quando nós lemos lá no capítulo que nós vamos estudar, quando o espírito não entra no médium como se entra numa casa, ele identifica-se com o médium, são as qualidades morais, porque a Rosa Marie veio antes aqui perguntar. Por isso eu voltei aqui na introdução. Então a questão moral, ela é fundamental para que você atraia um espírito superior para junto de você. Ela é fundamental. Então, eu tirei o espírito que estava junto da Dilane. Às vezes pede socorro, um outro tira. Não sou eu que tirei, eu não faço nada. Quem sou eu para tirar o espírito do Tiago? Não sou ninguém. Eu estou num trabalho mediúnico em que confiamos nos guias da casa, e se tiver que dar o passe em alguém, o passe é um trabalho mediúnico. São os espíritos que, utilizando o fluido do médium, utilizando o médium como instrumento, o espírito vai ser afastado daquele que está com a mediunidade adoentada. O dia que o médium sim vai descer, ele vai cansar de passar a mão e não vai sair espírito nenhum. Pois é. Quando ele sim vai descer, é você que tira espírito? Estou pegando um exemplo fortuito que eu já ouvi muito, né? O Newton, o Tiago que tira espírito, vamos lá no Tiago. O dia que o Tiago se achar, eu tiro espírito, ele vai ver que é bom para tosse. Ou o espírito vai pular para ele, ou ele vai passar vergonha. E a gente ainda tem um risco, as pessoas começam a enaltecer o médium. O Tiago sabe tirar espírito dos outros, no passe do Tiago é ótimo. O próprio público começa, eu quero tomar o passe com o Tiago. Mas quem é o Tiago? Vou dizer quem é o Tiago. Vou dizer aqui que vocês não prestaram atenção, eu vou ler de novo. Ela disse aqui quem é o Tiago, tá? Como médium, jamais agimos por nossa livre iniciativa, senão fortemente acionado pela vontade positiva das entidades amigas que nos dirigem. Aí quem é o Tiago agora? Que acha que tira espírito dos outros. Ela diz aqui,
pois entendemos que o Tiago por si mesmo nada representa. Isso não representa nada, Tiago. É os espíritos que representam. Ela que está dizendo aqui, pois que o Tiago, a Rosa Maria, o Carlos, a Elaine, a Diane, que ele botou o médio, somos todos nós. O Newton, pois o Newton por si mesmo nada representa. Para o Tiago não ficar sozinho nessa onda aí. E que jamais deverá adotar a pretensão de realizar isto ou aquilo, sem antes observar realmente se é influenciado pelas verdadeiras forças espirituais superiores. Porque a gente vai no trabalho diário, você vai se especializando sim no trabalho, você se especializa. Por exemplo, aqueles trabalhadores da desobsessão, aquilo é uma especialização do trabalho mediúnico. E você tem que ter o cuidado para aquilo não entrar na rotina e você se achar o médium. O médium. Isso derruba todo e qualquer médium. Tá? Então a gente tem que ter sempre em mente isso. Vou continuar porque vale a pena isso aqui. Vamos continuar. Jamais. E isso Pois acontece claramente, até no meio da gente, no meio nosso. As pessoas vão para um lugar, não, que eu dirijo isso, eu faço isso. Fala no microfone. Aí é tão... Aí eu fico parada, eu penso, eu olho para a pessoa e fico, poxa, não sabe o que está falando, que não está fazendo nada, se não fosse os espíritos, nada seria feito. Mas está aqui, o médium por si mesmo nada representa e que jamais, quem gosta de francês, jamais, está aí, ó, jamais deverá adotar a pretensão de realizar isto ou aquilo, sem antes observar realmente é influenciado pelas verdadeiras forças superiores. Tudo bem? Então, como vale a pena, e a gente não tem tempo para acabar, hoje a aula vai até 3 da manhã, disseram-nos os nossos instrutores espirituais há cerca de 6 meses, quando aguardávamos novas ordens, para o que ainda tentaríamos no ângulo da mediunidade psicográfica. Narrarás, olha o que o Espírito diz para ela, é o caso que ela vai contar ali, que se der tempo a gente vai estudar hoje, vai dar tempo sim. Narrarás o que a ti mesmo sucedeu como médium, desde o teu nascimento, nada mais será necessário. Serás assistida pelos superiores do além durante o decorrer das exposições que por eles serão selecionadas das tuas recordações pessoais. E escreverás sob o influxo da inspiração. Mesmo toda a experiência mediúnica que ela teve, ela ainda vai ser inspirada para escrever. Então esse trabalho aqui é um trabalho mediúnico. Por esta razão aí está o livro, Recordações da Mediunidade, porque estas páginas nada mais são do que pequeno punhado de recordações da nossa vida de médium e de espírita, o que está sendo muito útil para nós. Muito mais do que fica, poderia ser relatado. Podemos mesmo dizer que nossa vida foi fértil em dores, lágrimas e provações, desde o berço. Gente, vida de médium não é vida fácil, do médium sério, do médium compromissado, do médium que tem responsabilidade. O que a gente mais vê é médium descompromissado e irresponsável. Médium que volta as costas para o trabalho é um médium irresponsável. Médium que larga um trabalho no meio do caminho por picuinhas, por filigranas, é irresponsável. A falta dele é perante Jesus. Não é perante ao dirigente da casa ou da sala. É claro que ele sente, mas isso é uma irresponsabilidade. O médium virar as costas para o trabalho, fazer malcriação, muitas vezes, coisas infantis,
deixando um trabalho tão sério como um trabalho de desobsessão, como um trabalho de cura, como um trabalho de evangelização, como todo e qualquer trabalho na casa espírita. Todos os trabalhos numa casa espírita são trabalhos sérios. Tal como hoje nos avaliamos, consideramos-nos testemunho vivo do valor do Espiritismo na recuperação de uma alma para si mesma e para Deus, porque sentimos que absolutamente não teríamos vencido nas lutas e nos testemunhos que a vida exigiu de nossas forças e desde o berço não fôramos acalentados pela proteção vigorosa da revelação celeste denominada Espiritismo. Poderíamos, pois, relatar aqui também as recordações do que foi o amargor das lágrimas que choramos durante as provações, as peripécias e humilhações que nos acompanharam em todo o decurso da presente existência e os quais a doutrina espírita remediou e consolou. Aí o médium vem dizer que está cansado. Ele tira ali meia hora, descansa. Ele tem que chegar na hora do trabalho. Não, o médium tem que tomar banho, tem que pentear o cabelo, tem que trocar o terno, e chega atrasado para o trabalho? Não, tem que chegar na hora. Claro que tem as dificuldades da vida, do mundo, trabalha fora, vem de longe, tudo isso é levado em consideração. Mas você tem que encarar o trabalho com responsabilidade, como uma oportunidade que você tem de servir ao Cristo. No entanto, para que tal explanação pudesse ser feita, seria necessário apontar ou criticar aqueles que foram os instrumentos para a dor dos resgates, que urgia realizássemos, e não foram acusações ao próximo que aprendemos nos códigos espíritas, nos quais antes nos ensinaram o amor, a fraternidade e o perdão. Olha, não tem, o que ela está dizendo aqui? Eu não tenho que falar mal de ninguém. Eu não tenho que criticar o outro. Eu tenho que perdoar. E não foi isso que ela sofreu. Vamos dizer aqui. Encobrindo, pois, as personalidades que se tornaram pedra de escândalo para a nossa expiação e olvidando os seus atos para somente tratarmos da sublime tese espírita, é o testemunho do perdão que aqui deixamos, o único testemunho ao demais que nos faltava apresentar e ao qual os nossos ascendentes espirituais de nós exigem no presente momento. Olha o que ela diz aqui. Não foram as malcriações dos outros que a machucaram, mas a força que ela tinha que perdoar aqueles que foram pedras de tropeço no seu caminho, porque ela tinha necessidade disso. Todos nós temos necessidade. Não é um caminho florido, não é. Ao que parece, o presente livro é a despedida da nossa mediunidade. Olha aí a aula que você estava perguntando lá, o Rosemarie. Ao público. Está vendo? É a despedida da mediunidade dela. Obteremos ainda outros ditados do além? É bem possível que não. É quase certo que não. O mais que ainda poderá acontecer é a publicação de temas antigos, conservados inéditos até hoje, porquanto nunca tivemos pressa na publicação das nossas produções mediúnicas, possuindo ainda, arquivados em nossas gavetas, trabalhos obtidos do espaço há mais de 20 anos. Não é memória de um suicida, não. Não é. Aqui... ficou guardado, mas aqui ele já tinha feito memória de um suicida, aquela voragem do pecado, cavaleiro, tudo já tinha sido feito. As fontes vitais, olha a coisa importante aqui sobre fluido. As fontes vitais que são o veículo da mediunidade, fluido vital, fluido nervoso, olha aqui, fluido nervoso, vocês ouvem falar nisso aí?
fluido magnético já se esgotaram em nossa organização física. Quando você está esgotado fluidicamente, você tende a ficar irritadiço. Você não tem forças, você não tem fluido. Quando você começa a ficar irritadiço, você tem que dar uma descansada, tem que recuperar. Porque você esgota o fluido nervoso. E depois de um certo tempo de trabalho mediúnico contínuo, ele fica esgotado de todos esses fluidos. Então ele não tem mais como trabalhar. O Chico tinha como trabalhar no finalzinho? Não tinha. O altivo tinha mais fluido para trabalhar? Não tinha. Fica ali o quê? O magnetismo. Mas não o fluido. O fluido, a energia para fora que você manda. Aquela energia que sai, que você emite, com o teu pensamento, com a tua vontade, com o teu sentimento. E o magnetismo é força de atração, que você desenvolve em você ao longo dos anos de trabalho. Fala. Sim, você vai. Sim, sem dúvida. Sim. Não. Até o final. Você não vê um velhinho andando devagarinho, ele tem energia, ele tem fluido? Não tem. Eu não sou nenhum velhinho, mas também não sou nenhum menino. Se tiver uma calçada ali para eu subir o degrau, meio fio, e tiver uma rampinha, eu vou pela rampinha. Vamos lá. Ó, então as fontes vitais, que são o veículo da mediunidade, quer dizer, o fluido vital. O que é fluido vital? A energia que você tem para a vida. Fluido nervoso, fluido magnético, o princípio é o mesmo de tudo isso. Já se esgotam em nossa organização física. O próprio perispírito encontra-se traumatizado, cansado, exausto. As dores morais ininterruptas, olha só, as dores morais ininterruptamente renovadas, sem jamais permitirem um único dia de verdadeira alegria. Olha a vida da Dona Ivone, Adilane. Presta atenção, Adilane, não bate cabeça, presta atenção. As dores morais ininterruptamente renovadas, sem jamais permitirem um único dia de verdadeira alegria, e o longo exercício de uma mediunidade positiva. O que é uma mediunidade positiva? Está lá no livro dos médiuns. Uma mediunidade dada a detalhes, né? Trabalhada, muito dada a minúcias. Você vê que a Dona Ivone, quando ela descreve ali o espírito, ela dá o tamanho até da bainha da roupa do cidadão, né? Que se desdobrou em todos os setores da prática espírita, esgotaram aquelas forças que realmente tendem a diminuir e a extinguirem em todos os médiuns, após certo tempo de labor. Todos nós vamos extinguir essas forças. Se assim for, consoante fomos advertidos pelos nossos maiores espirituais e nós mesmos o sentimos, estaremos tranquilos, certo que o nosso dever nos campos espíritas foi cumprido, embora por entre espinhos e lutas, e encerrando nossa tarefa mediúnica literária na presente jornada, cremos que poderemos orar ao Criador, dizendo: cumpri com o meu dever, né? Obrigado, meu Deus, pela bênção da mediunidade, que me concedeste como ensejo para a reabilitação do meu espírito culpado. Olha, se a gente puder dizer isso no final da nossa vida, se eu não gastei essas energias vitais com os vícios, com as paixões inferiores do mundo, como vai ser importante para nós? Então, olha o que diz a Dona Ivone, e que possamos todos dizer com ela, né, no final de nossas vidas: obrigado, meu Deus, pela bênção da mediunidade que me concedeste como ensejo para a reabilitação do meu espírito culpado. Ela mesma disse: eu não sou espírito missionário, missionário é o Chico. Ela disse aqui, né? Eu sou espírito comprometido com a lei de Deus, que é o meu caso, que é o seu caso. Que é o nosso caso. Tá? Para ninguém reclamar. Nossa.
a chama imaculada que do alto mandaste com a revelação dos pontos da tua doutrina, a mim confiados para desenvolver e aplicar, eu te devolvo. Olha, ela devolve a Deus, ela devolve ao Cristo, que beleza. No fim da tarefa cumprida, pura e imaculada, conforme recebi. Então ela não tem mais o mecanismo para trabalhar, os meios para trabalhar, porque a máquina não dá mais para trabalhar. Está esgotada do fluido vital, do fluido nervoso, do fluido magnético. Amei-a e respeitei-a sempre. O que a gente deve fazer, por isso que eu falei da irresponsabilidade dos médiuns. E quem disse isso não fui eu, não. Para quem achar que eu estou sendo duro. Foi a própria Dona Ivone dizendo para a gente aqui, quando o médium se afasta do trabalho, ela chamou falta de responsabilidade. Eu estou usando as palavras dela. E olha só, amei-a muito, ela amou a mediunidade, respeitei-a sempre, não adulterei com ideias pessoais, porque me renovei com ela a fim de servi-la. Que beleza, que lição para nós. Não a conspurquei, dela me servindo para incentivo às próprias paixões, nem negligenciei no seu cultivo para benefício do próximo, porque todos os meus recursos pessoais utilizei na sua aplicação. Perdoa, no entanto, Senhor, se melhor não pude cumprir o meu dever sagrado de servi-la, transmitindo aos homens e aos espíritos menos esclarecidos do que eu o bem que ela própria me concedeu. Olha, isso aqui a gente tem que ler sempre. Eu voltei aqui, que a gente está terminando o livro, parece que a gente esqueceu, né? E nós aqui, eu estou lendo um pouco rápido, mas nós vimos isso aqui em 2, 3 aulas, vi bem devagar. E estou me lembrando aqui, eu vou ler no nosso estudo aqui para os médios. Para todos os médios, leremos. E ele continua aqui, ela continua. E assim sendo, neste crepúsculo da nossa penosa marcha terrena, recordamos e aqui deixamos aos leitores de boa vontade parcelas de nós mesmos nas confidências que aí ficam registradas, patrimônio sagrado de quem nada mais, nem mesmo um lar possuiu neste mundo. E os amados guias espirituais que nos amaram e sustentaram na jornada espinhosa que se apaga o testemunho da nossa veneração. Nem um lar ela teve. Um lar, uma família dela, casar, ter filhos, e nem uma moradia de pedra, de tijolo, que nós temos, ela não tinha. Vivia da costura, simples. E ela aqui vai dizer, nos testemunhos, faculdades em estudo, dá vontade de estudar esse livro todinho novamente, em vez de passar para outro. Voltar e estudar cada testemunho que ela deu na sua mediunidade. Quando a gente vê aqui, ela vai dizer, creio que seja nesse capítulo, que até os passeios dela, que ela podia dar ou não podia dar, os guias diziam, pode ir, não pode ir. E quando tinham as lágrimas que rolar do seu rosto, pois era o testemunho dela, eles deixavam que acontecesse, porque era para o seu aprendizado, para o seu amadurecimento. Sua dívida com a sociedade. Lembramos aqui, vamos lá, Dilane, vamos prestar atenção. O seu testemunho diante daquele caso lá em Petrópolis, que ela foi até o fim daquele trabalho, sentindo todas as dores, sentindo tudo que o espírito sentia durante um ano com dores, e ela não passando problemas físicos, e ela não tinha dinheiro para ir ao médico.
ela não tinha dinheiro para comprar um remédio sequer. Então ela botava o copo com água, lia o Evangelho, fazia a prece e pedia os espíritos para colocar o remédio naquela água. Poxa, nós temos na nossa casa uma farmácia. Nós temos aqui na nossa casa médicos voluntários, dentistas voluntários. Temos os estudos de todas as obras fundamentais. Estudos de todas as obras, ou não vou dizer todas, né? Mas de muitas obras doutrinárias, como as obras de Leon Denis, como as obras de André Luiz, como as obras da nossa querida irmã Ivone. Quanto esclarecimento a gente tem facilmente às nossas mãos. E para reclamar de quê? Se a maioria de nós que vem aqui tem carro para vir, e as pessoas com poder menos aquisitivo moram aqui do lado, vêm a pé. E se precisar de comida, temos muita comida aqui. Temos que trabalhar. Temos que trabalhar. Somos endividados, temos que estar juntos. Vou lá para o estudo de hoje. E se for da vontade da Dona Ivone que a gente reveja todo o livro, nós reveremos novamente, tanto o Devassando o Invisível quanto esse. Se for da vontade dela que a gente passe para outro livro, nós vamos cumprir o que ela orientar. Me lembre, para segunda-feira eu ler essa introdução. Então vamos aqui para o complexo o complexo obsessão. Vamos lá, Dilane, um dos mais belos estudos, página 171. 175. Vai na 171, começa ali na 171. O complexo da obsessão. Pode um espírito... Não, ali embaixo, um dos mais belos estudos. Ah, tá. Um dos mais belos estudos que o Espiritismo faculta aos seus adeptos é, certamente, aquele a que os casos de obsessão nos arrastam. Temos para nós que esse difícil aprendizado, essa importante ciência de averiguar obsessores e obsidiados, deveria constituir especialidade entre os praticantes do Espiritismo, isto é, médios, presidentes de mesa, médios denominados passistas e etc. Assim como existem médicos, pediatra, oculista, neurologista, etc., etc. Também deveria existir espíritas especializados nos casos de tratamento de obsessões, visto que a este será necessário uma dedicação absoluta a tal particularidade da doutrina para levar a bom termo o mandato. Tal ciência, porém, não se poderá limitar à teoria, requerendo antes paciente e acurada observação acerca dos casos de obsessão que se apresentem no limite da ação de cada um, pois é sabido que a observação pessoal, a prática no exercício do sublime mandato espírita, enriquece de tal forma os nossos conhecimentos,
a respeito de cada caso com que nos defrontamos, que cada um deles, ou seja, cada obsediado que se nos depare em nossa jornada de espíritas, constituirá um tratado de ricas possibilidades, de instruções e aprendizado, visando a cura, quando a cura seja possível. Tantas são as modalidades, a espécie de obsessão que se nos tem deparado durante o nosso longo tirocínio de espírita e médium, que certamente, para examiná-las todas, na complexidade das suas manifestações e origem, precisaríamos organizar um compêndio. Nesta ligeira anotação, portanto, preferiremos tratar de alguns casos da nossa observação pessoal, nos quais agimos como médium, às vezes ou como conselheiros de ambos os implicados no fenômeno, isto é, o obsessor e o obsediado. Mas antes que entremos diretamente na exposição que pretendemos tentar, preferirmos reportar-nos ao mestre por excelência do Espiritismo, Allan Kardec, cujas sensatas advertências não foram jamais desmentidas pela observação dos seus seguidores. Até o presente momento, em O Livro dos Espíritos, vemos ainda os seguintes ligeiros esclarecimentos que pedimos venha ao leitor para transcrever, visto que nunca serão demasiados o estudo e a meditação sobre qualquer ponto importante da doutrina espírita. Se é que nela existem pontos menos importantes um do que outros. Assim relembremos, além da questão 473, acima citado também o número 474 e seguintes. Pergunta: Allan Kardec aos instrutores espirituais que editaram aquele código de ouro. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência do outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada ao ponto de a sua vontade vir a achar-se de certa maneira paralisada? E o instrutor espiritual respondeu: sem dúvida, e são esses os verdadeiros possessos, mas é preciso saibas que essa dominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre ou consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epilépticos ou loucos que jamais necessitavam de médico que de exorcismo têm sido tomados por possessos. Então, ali diz aqui, muitos epiléticos ou souco que mais necessitavam de médico
que de exorcismo têm sido tomados por possesso. Então a gente tem que analisar cada caso. Tem problema de possessão? Tem. Tem um problema de doença mental? Tem a patologia? Também tem. Então o diretor da casa espírita, o diretor mediúnico, ele tem que discernir tudo isso. Ele tem que ter conhecimento. Agora, vamos dar uma analisada no texto lido, um texto comprido que a Dilane acabou de ler. Ele falou aqui nesse texto que a questão do trabalho na desobsessão devia ser um trabalho especializado, como é na medicina, o neurologista, o oftalmologista, lê oftalmologista, mas também está certo, ou qualquer outra especialização do médico. Isso ela escreveu, né? É. Naquela época aqui. Então, hoje é a mesma coisa, você precisa se dedicar a esse trabalho. E para isso você tem que ter uma série de condições. Primeiro, o conhecimento. Ela disse aqui, eu estou trazendo a minha experiência, olha a humildade dela. Mas olha, eu só vou trazer a minha experiência. Allan Kardec trouxe tudo isso. Vocês têm que estudar as obras básicas, as obras fundamentais. Aí ela colocou o livro dos espíritos, ela não colocou aqui ainda o livro dos médios. Ó, no livro dos espíritos está falando da obsessão. E quanto problema obsessivo há em nossa sociedade. E que os médicos não sabem, porque eles não conhecem isso. Eles não sabem. E dão um remédio que não atua na causa. Quantos obsidiados são tratados com medicamentos e que não faz efeito algum, só complica. Né? E outros que têm problema patológico são ditos como obsidiados, como já veio aqui. A gente tem muita experiência também para contar em nossa casa, muita experiência. Muitos já vieram aqui, casa tão novinha, né? Não temos ainda 5 anos de existência. Quantos casos nós já atendemos aqui de obsessão? E que o médico está tratando com remédio. E a pessoa na beira da loucura, no limiar da loucura, ela está ali naquela linha, até onde vai a mediunidade, até onde já estou ficando louco ou louca. Problemas seríssimos. Seríssimos. Em tudo isso aqui, em todo problema mediúnico, em todo problema obsessivo, tem fator moral. Há questão moral. Temos vários casos, temos casos em curso aqui na nossa casa. Casos em curso. Então, o espírito toma o médium, e o médium quer fazer determinadas coisas e quer colocar a culpa no espírito. Eu vou dar um cascudo no Carlos. Aí eu vou ali, dou um cascudo no Carlos e vou dizer assim, não foi eu não, Carlos, foi o espírito. Que é isso? Tem os casos de esquizofrenia. A pessoa escuta vozes da sua própria cabeça, mas também tem aqueles esquizofrênicos que escutam vozes da cabeça e que escutam vozes dos espíritos. Aí o espírito vai lá e mata a Rosemarie. Aí eu vou ali e mato a Rosemarie. Aí eu vou para o delegado, não, foi a voz que mandou. A voz mandou eu matar. Espera aí, cadê a voz? Não, vai prender a voz. Vai atrás da voz. Não, o médium é responsável. O médium é responsável. Ele tem que ser responsável. Ele tem que estudar, ele precisa se moralizar. Senão é um louco ambulante. Não podemos colocar a culpa no espírito. Não podemos colocar a culpa no espírito dos nossos atos. Fala, Rosemarie. Um testemunho. Vou dar um testemunho. Olha só como é que isso tudo que você está falando vai aplicar nessa experiência. Bom, no final da vida do meu marido, ele estava com um processo difícil.
que estava começando a perder a noção da realidade. E estava sendo obsediado. Um dia, de manhã, ele acordou e falou: toma essa faca. Eu falei: mas para que essa faca? Não, é que eu estava... alguma coisa me dizia para me te matar. Mas eu não tive coragem. Ele não quis me matar. A vontade dele foi maior, mesmo estando obsediado, sob a sugestão do Espírito, porque o amor venceu tudo isso. Você vê como é que pode, né? Isso é muito sério. E vou te dar um exemplo. Porque ele não estava afim de fazer isso com você. E eu vou te dar um exemplo, então, um bom exemplo, excelente, que a gente foge aqui da casa. Vou te dar um exemplo que passou na televisão, no History, naqueles casos, do sonâmbulo, que eu já contei aqui para eles no estudo, quem trabalha lá, está estudando a mediunidade, que ele saiu de casa, foi na casa do sogro e da sogra, dos sogros, esfaqueou o sogro e a sogra, matou os dois, veio para casa, saiu da casa dele, foi na casa dos sogros, voltou, no meio do caminho ele despertou e falou assim: ué, o que é que eu estou fazendo aqui? Ele só lembrava que tinha dormido. Vou voltar no teu caso. Quando ele olha, vê uma faca ensanguentada no carro. O que que ele faz? Nos Estados Unidos, tá? Ele vai para a delegacia. Chegando na delegacia, ele diz: olha, não sei o que aconteceu. Foram verificar, houve o crime. Houve o crime. Ele: mas eu não sei o que eu fiz. Eu não me lembro. A justiça o inocentou, porque analisaram, ele tinha um problema do sonambulismo, ele não sabia o que fazia. Ponto. Ele sabia ou não sabia o que estava fazendo como espírito? Sim, como espírito sim. Como espírito ele vai responder por um crime. Alguma coisa ele tinha contra aqueles dois ali. Ele vai responder como um criminoso. A justiça humana pode até o inocentá-lo, como o inocentou. Eu não sei como é que ele ficou com a esposa dele, né? E com os filhos. Eu não sei. O fato é que a justiça o inocentou. Ele não podia resistir. Se ele tivesse força moral, ele não ia fazer aquilo, porque a gente não faz aquilo que a gente não quer. O seu exemplo lá do seu esposo, ele não fez o que ele não quis fazer. Ele resistiu, ele pediu socorro, ele pediu ajuda. Exatamente. Exatamente. Então, a gente tem que ter preocupação com essas coisas, até onde vai a vontade daquele. Eu falei aqui com determinadas pessoas aqui, num determinado fato. Não quero mais fulano ou fulana com objeto na mão aqui. Precisa de tratamento? Precisa. Vai ser tratado, vai tomar o passe e vai embora. Quer ajudar? Pega uma vassoura, vai varrer o quintal, vai fazer alguma coisa, leve. Por quê? A gente não pode... Já fomos avisados. Já vimos a real situação. Se a gente deixar, o culpado vai ser eu, se acontecer alguma coisa. Porque eu já vi, já fui avisado, a pessoa já se mostrou. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque depois eu vou dizer que foi o espírito? Eu vou botar na conta do espírito aquilo que eu fiz com ele ou sem ele? Ninguém faz nada o que não quer. Até meter o pé, ó, tô nem aqui. Ninguém, não vamos levar para o lado pessoal, para a gente não identificar ninguém. Mas eu não posso colocar a culpa nos espíritos, eu só faço aquilo que eu quero. Tem uns programas muito interessantes, pena que o nosso tempo está acabando, de hipnotismo, em que manda comer uma cebola,
manda, aí diz que é uma maçã, a pessoa saboreia a cebola pensando que é maçã. Vou te dar uns tapuru para você comer, vou dizer que é, como é que é uma coisa parecida com tapuru? Hã? Tapuru é aquela larvinha que dá no coco. Ela tem um nojo danado de tapuru. Ó, esse aqui é um macarrão pênis. Pene. Aí eu vou dar para Dilane, você vai comer o macarrão pene. Você vai comer o macarrão pene. Aí pega o tapuru, ela vai comer. Mas foi feita a experiência seguinte, eu digo assim, você pega um objeto qualquer e digo, isso aqui é uma arma, dou para ela o óculos, isso é uma arma, segure a arma. Atira nela. Ela não atira. Ela não atira. Vamos, eu estou mandando, você vai atirar. Ela não faz isso. Isso ela não vai fazer. A não ser que ela tenha tendência ao crime. Ela pode fazer. Então ninguém faz aquilo que não quer. Tá? Olha, não foi à toa que nós pegamos aí a introdução do Livro dos Espíritos, pegamos essas questões aqui que vocês levantaram, que nós vamos estudar aí nos 3 compes. Aí vou ter que terminar, por causa da hora. Semana que vem a gente continua aqui na questão 475. Pode alguém por si mesmo afastar os maus espíritos e libertar-se da dominação deles? Aí, só ler essas respostas. Nesse trabalho, então, nessa obsessão, eu posso por mim mesmo afastar esse espírito de mim? Leia aí, Edilane. Sempre é possível, a quem quer que seja, subtrair-se a um jugo, desde que, com vontade firme, o queira. Está aí. Se quiser ter vontade firme. E é claro que se você for deixando a coisa se aprofundar, de uma obsessão simples a uma subjugação e até a uma fascinação, fica mais difícil. Na fascinação você precisa da ajuda de terceiros, mas a tua vontade sempre tem que estar ali, firme. Nós vimos ali estudando o André Luiz, nós vimos o caso do tratamento no livro, como é o livro que a gente está estudando do André Luiz? Missionários da Luz. Missionários da Luz. 5 casos, somente uma menina, uma mocinha, uma moça, uma jovem senhora, que surge efeito a doutrinação daqueles espíritos, porque ela queria melhorar. Os outros 4 não. Porque não tinham vontade, não queriam. No fundo estavam satisfeitos com aquilo ali. Vamos fazer a nossa prece? Então vamos rezar. Obrigado, irmã querida, pelos seus exemplos, pela tua inspiração, pois recorremos a Ti e a Senhora nos ajudou. Obrigado aos guias aqui presentes em nossa casa de amor, a nossa eterna gratidão pela oportunidade que vocês estão nos dando de trabalharmos a mediunidade, de trabalharmos a humildade, a simplicidade, de conhecermos a luz da doutrina espírita, Jesus de Nazaré, e interpretar o seu evangelho de maneira tão racional e tão amorosa. Obrigado, Allan Kardec. Obrigado, Leon Denis. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos esses benfeitores, a todos os dirigentes da nossa casa,
pois como nós, encarnados e imperfeitos, precisamos da ajuda do Cristo, do amor do Cristo, sabemos que os senhores não fazem nada sem Ele. Ajuda-nos sempre a ter em mente que nada, como disse a Dona Ivone, nada no campo mediúnico fazemos sem a ação dos Espíritos do Senhor. Que lembremos-nos sempre que somos apenas instrumentos. E relembrando nosso querido amigo Chico, na sua grande simplicidade e humildade, médium é igual capim. Morre um, nascem vários. Que saibamos, que apreendamos essa resposta simples, mas profunda, que nos deixa sempre simples e humildes. Obrigado, amigos queridos. Então, nos despedimos, rogando a Deus que abençoe a nossa casa, que abençoe os guias e dirigentes desta casa, para que eles tenham forças para nos ajudar. Em nome do Altivo, em nome dos Espíritos guias que fazem parte da coluna de Espíritos que dirige o SEAP, a nossa casa de amor. Em nome do amor, o amor que sentimos nesta casa, que ele seja potencializado pelo teu amor, Jesus. Que esse amor seja potencializado pelo amor de Deus. E do nosso amor pequeno em relação a todo esse amor, nós pedimos a devida permissão a Jesus, a Deus, para encerrarmos os estudos da tarde de hoje aqui no SEAP. Que assim seja. Graças.